vamos lá, vamos falar de parto, mais precisamente de relato de parto deste mocinho aqui, né? E aí? E aí, mamãe, o que você lembra do dia? A gente já estava bem assim, quase na 40ª semana. Eu já tinha passado com o Guilherme o plano de parto, com toda a visão do que eu queria, do que eu não queria, como é que eu via, né, assim, dentro do possível, o parto acontecendo. Então a gente estava com 39 semanas e 3 dias. E aí eu comecei a ter várias contrações com mais ou menos 5 minutos de distância de uma para a outra, ao longo de toda a manhã e também à tarde. Como não estava doendo, eu falei, bom, não deve ser, né? Assim, tava doendo, mas não tava aquela coisa assim, não, vou parar minha vida porque tô tendo a contração. Então, falei, se for isso daqui, tá excelente. E aí a gente falou, vamos acompanhando pra eu também não ir à toa no hospital. Aí no final da tarde, tinha continuado, morando pertinho do hospital, vamos no hospital, pra poder ver como é que tá e, enfim, né, vai que essa maravilhosidade toda sem dor. Hoje, durante o dia, tive muitas contrações. Não tá doendo horrores, mas elas estão ritmadas e estão bem frequentes, estão mais ou menos numa média de a cada 5 minutos. Se eu faço alguma movimentação, elas ficam mais rápidas. E aí, assim, se for isso, tá ótimo. A gente foi na Neocenter e para poder conferir, né, se era alguma coisa pra gente poder ficar atento ou se era só realmente uma parte ali do processo. E já tem 4 centímetros de dilatação, então eu estou em observação agora. Assim, a Neocenter é no meu quarteirão de casa, então eu não fugi do hospital. A equipe me liberou para poder dar uma caminhada e tal. A gente acabou voltando para casa para poder dar uma olhada nas coisas e dar uma organizada por aqui. E aí tem que fazer um retorno 2 horas depois. Se tiver dilatado mais 1 centímetro, né, se tiver com 5 centímetros até o final desse período de 2 horas, aí a gente já fica por lá. Então, até que não tá tão à toa assim essas contrações. Mas, sim, né, espero que continue tranquilo do jeito que tá agora e que vai evoluindo. Então agora é observar, agora é ver como é que vai evoluir. E aí a gente saiu até meio assim do hospital, né, de tipo, será que é hoje? Tipo, a gente foi meio despretensiosamente, porque não tava... A gente via muito vídeo de trabalho de parto, a gente via muita coisa, conversava com muitas pessoas que falavam sobre como é que tinha sido o trabalho de parto. E assim, a bolsa não tinha estourado, não estava com muita dor. Então a gente ficou assim, nossa, será que vai ser assim? E já vai? E não foi ontem. A gente voltou no hospital e estavam com os mesmos 4 centímetros de dilatação. O médico até sugeriu de fazer descolamento da bolsa, se quisesse, mas a gente está muito perto da maternidade, não tem porquê. Eu fiquei com um pouco de receio da dor que podia dar, porque eu conheço pessoas que já descolaram e ficaram com muita, muita dor. Então, como não é um indicador de que descolando já vai rolar o parto, aí eu falei, não, melhor não. Então, voltamos para casa e aí estamos aguardando. Deu para dormir super tranquilo, não tiveram contrações muito fortes. E hoje tá com um pouco menos de ritmo, assim. Então agora é realmente acompanhar para poder ver quando é que vai começar a aumentar um pouco mais essa dilatação. Amanhã tem consulta, então é bom que dá para poder confirmar também como é que tá a evolução, se tá evoluindo. E vamos ver, assim, a expectativa é que seja essa semana, né? Na segunda-feira eu fui na minha médica, aí a minha médica falou, olha, já tá chegando nas 40 semanas, não vou descolar a bolsa, mas vou dar uma cutucada aqui, essa cutucada doeu pra cacete. Atualizações do dia. Fui na minha médica hoje, que tinha retorno já marcado, né? Eu tô indo lá nela toda semana, agora nesse último mês. E ela fez exame de toque, falou que tá com 4 para 5 centímetros, tá aproximando de 5 centímetros.
E deu uma leve descolada na bolsa, não descolou tudo, mas descolou um pouquinho. Segundo ela acredita que o Tomás vem aí nas próximas 72 horas, no máximo, assim, talvez seja hoje, talvez amanhã, e aí provavelmente no máximo até quarta-feira. E agora é seguir acompanhando, é seguir vendo se as contrações estão entrando em ritmo ou se a bolsa estoura, porque até então tá, assim, agora tá começando a dar umas cólicazinhas quando tem a contração, mas ainda tá bem tranquilo, assim, então, aí aguardando. E aí na segunda-feira eu fiquei observando, começou a dar um pouco mais de contração, estava trabalhando ainda, fui observando e tal, trabalho de casa, então foi possível trabalhar até o dia do parto mesmo, porque assim, né, organizando a rotina dentro do que era possível, conseguindo organizar para poder ficar sentado numa posição confortável e tal, então foi mais tranquilo. Aí chegou a terça-feira. Hoje é dia 19, ontem de noite deu mais contração, assim, mas não ritmada, deu contração com um pouco mais de dor do que costuma ter. A gente foi acompanhando para ver se ritmava, como é que ficava o intervalo, mas estava alternando, mesmo em repouso, mesmo movimentando. Aí, assim, a gente ficou observando, aí deitamos, dormimos durante a noite. As contrações não foram fortes o suficientes para poder me acordar e eu ter que levantar, ficar só prestando atenção nelas, né? Agora, hoje de manhã, a gente levantou, foi caminhar, e aí, desse momento, né, assim, realmente fazendo exercício, o pessoal fala que dá mais contração. Só um segundo para eu colocar aqui, que eu estou tendo uma contração. E aí, deu bastante contração lá. Hoje as contrações estão mais doloridas. E tá ritmando, o tempo tá menor, então talvez seja hoje. Aí agora que a gente terminou de caminhar e tá mais em casa, com menos movimento, e acompanhando para ver se o ritmo é esse mesmo. Bolsa não estourou nem nada do tipo, tampão já saiu todo de cara com tanto de tampão que existe, e é isso. E aí minha irmã veio pra cá no final da manhã, mas aquela coisa meio assim, né? Ela veio, aí eu fiz almoço, a gente almoçou, eu tava tendo as contrações, mas tava medindo no aplicativo, mas tava aquele negócio assim. Tanto que eu cozinhei, tanto que, né, tipo, ajeitei as coisas e tal. E aí deu mais ou menos 1h30, o Guilherme tava trabalhando, então depois do almoço, a gente falou, bom, vamos lá, pra poder ver. E aí a gente foi, nem levamos as bolsas, porque, igual o Guilherme falou, é muito perto. A gente chegou lá e a moça falou, bom, já tá com 6 centímetros, você quer que descola a bolsa? E aí a gente falou, bom, agora já tá, era 39 semanas e 6 dias. Então já ia virar para as 40 no dia seguinte. E a gente já tava meio tipo assim, já pode vir, né? Assim, já deu. Tá tudo bem, né? Tá tudo suficiente já. E aí a gente falou, não, pode descolar a bolsa. Aí a médica descolou a bolsa. E aí, doeu? Doeu menos do que a cutucada da médica. Sabia que você ia falar isso. Doeu menos, mas assim, o que é dor, né? Depois a gente vai evoluindo. Mas ainda era cedo pra saber o que era dor aquele dia, né? Pois é. Mas assim, aí ela descolou, aí assim que ela descolou, ela falou, só tem um problema. A maternidade tá lotada. Aí eu fiquei assim, mas gente, tivesse me falado antes, né? Que não precisava ter descolado, eu voltava pra casa. E aí depois a gente vinha de novo. E aí a gente primeiro ficou num espaço de observação, assim, que não chega a ser um quarto, é só um espaço com biombo, assim. E aí depois de uns 50 minutos. Você ficou lá bastante tempo, né? Depois de uns 50 minutos é que foi liberar o quarto mesmo. Teve muita coisa, essa hora eu tive que fazer muita coisa. Eu tive que fazer o check-in, que até então tinha sido feito. E foi nessa hora que você ficou
na salinha de salinha. observação. Uhum. Como a gente mora literalmente atrás da maternidade, né? Inclusive a gente foi andando pra maternidade. Uhum. Deu tempo de eu voltar em casa, né? Você ficou com sua irmã lá. Uhum. Enquanto eu voltei em casa pra pegar justamente as bolsas, tudo, as mochilas, né? Que a gente deixar tudo arrumado pra esse momento, pegar as câmeras também, que é bem importante gravar todos os registros desses momentos. Uhum. E aí eu voltei e te encontrei lá, né? Aham. E aí Em não cima tinha da liberado maca. ainda. Tava em cima da maca, em pé, tava dando a volta na maca, era um espaço reduzido. E como descolou a bolsa, aí as contrações começaram a realmente doer um pouco mais, porque a pressão que ele começou a fazer, né, no colo do útero aumentou e aí as contrações aumentaram consideravelmente de intensidade e também diminuiu o tempo. Aí subimos para a sala de parto e aí é um quarto que aí tem banheiro próprio, enfim. Então, assim que a gente subiu, eu já fui direto pro chuveiro e aí fiquei no chuveiro acabando com a água de Belo Horizonte, porque o chuveiro alivia pra caramba, assim. Eu fiquei na bola, no chuveiro, fiquei também naquela cadeirinha, né, que tinha. Né? Eu sentei com você um tempão. Uhum. E aí a gente ficou, né, aguardando e tal. Quando deu 2 horas que a gente já tava lá, vieram 2 enfermeiras para poder avaliar. Na hora que elas vieram, elas falaram que já tava com 8 centímetros. Aí uma opção que a gente tem para ajudar a contrair é romper a bolsa. Aí isso que a doutora Gina falou. Aí Não é preciso romper no seu caso, porque está tendo progressão, tá? Se você quiser deixar o natural, pode. Ah, João, não quero ficar tanto tempo sentindo dor, quero encurtar. Esse líquido, ele aumenta a sequência de contração de uma forma natural. Entendi. Entendeu? Se quiser esperar mais um pouquinho, voltar pro banho. Acho que posso. Joia. Então, Mas beleza. tá ótimo, viu? Benção. Não, tá indo bem. Tá indo bem. Então, quando as enfermeiras vieram, olharam, falaram 8 centímetros, pode estourar a bolsa para poder adiantar ou não. Eu falei, tá evoluindo? Não precisa estourar a bolsa não, vai que nasce pelicado, isso é legal, né? E aí, beleza, ficamos lá, voltei pra água, vamos lá, aquele mesmo esquema e as contrações intensas, mas como eu tava no chuveiro, tava possível. E aí pedi a massagem, né? E aí passou mais 2 horas e nada. Não tinha mais evolução. Né? O que tinha sido uma super evolução no começo, pausou. Eu tava tendo contrações a cada, acho que menos de 3 minutos. Então já tava em trabalho ativo, assim, né? De contrações há umas 4, 5 horas, porque eram 4 horas que a gente tinha subido para a sala de parto. E aí a médica chegou sugerindo, né, olha, parou de evoluir, vamos romper a bolsa para poder ver se a gente adianta o processo do parto. E nesse momento, as contrações já estavam dando bastante. E o que no começo era, bom, não quero tomar anestesia porque tenho medo da anestesia, tenho medo de como é que vai ser na hora que for para poder nascer mesmo, enfim, virou para estou com medo da dor que vai vir. Se essa é a contração que está antes de a bolsa estar rompida, como é que vai ser a contração depois? Então, assim, o medo da dor da contração foi maior do que o medo da anestesia. E aí eu falei com ela, vamos romper a bolsa, mas antes eu quero anestesia. E aí eu falei com ela, só que eu tenho medo de na hora que tiver que empurrar, eu não sentir que eu tenho que empurrar. E isso poder facilitar a laceração ou dificultar na hora realmente, né, de empurrar para ele poder sair. E ela falou, não, isso daí a gente te ajuda, a gente vai vendo como é que vai a evolução, enfim. E aí eu acho que eu tinha mais medo de episiotomia e de laceração do que da própria dor do parto, do que do próprio parto. Porque é um negócio desconfortável, né? Um negócio assim. A iminência de ter um corte nas partes baixas não parece um negócio gostoso, né? Toda a equipe, né? Foi muito boa. E, inclusive, a gente não contratou nem enfermeira obstetra, nem doula, nem equipe nenhuma. A gente foi no plantão. A maternidade que a gente foi, a gente sempre ouvia falar muito bem, assim, a gente confiava muito no trabalho do pessoal. É a melhor recomendada, né? É um dos melhores recomendados aqui. Nós temos, né, amigos que já
tiveram filho recentemente, em diversas maternidades em Belo Horizonte, e todos que tiveram filho nessa maternidade falaram muito bem dela. E eu trabalhava com fotografia e com filmagem, cheguei a filmar alguns partos também. Não cheguei a filmar nela, mas filmei em outras, então eu já tinha um certo parâmetro, assim, conversando com outras pessoas. Então, assim, foi muito bom, mesmo sendo no plantão. Toda a equipe super atenciosa, super disponível, explicava tudo. Então a gente se sentiu muito acolhido, né, o tempo todo. E a médica explicou tudo direitinho, a médica anestesista também explicou tudo sobre como é que funcionaria a anestesia. Já vou injetar a medicação, tá? A gente já tá na metade. Na posição, tá? Inclusive nesse momento foi que, né, voltando a esse papo, né, de que o pessoal foi muito legal, muito bem preparado, eles iam, né, falando, olha, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Dava pra saber, bom, agora é a hora que eu vou ter que segurar ela, né? Dá até pra ver no vídeo, tipo, que, né, eu tô segurando sua mão, e se reparar bem, toda vez que ela fala, ó, agora eu vou fazer tal coisa, vai ver um pouquinho, tipo, eu faço a cara de dor de antecipação já por você, né? E aquela coisa de segurar você mais forte também, que é muito louco, porque você tá ali vendo sua parceira lá, sofrendo pra caramba, e é como se eu pudesse sentir a dor dela, né? Então tá tentando segurar o máximo ali. Tomei anestesia, aí meia hora depois a médica veio pra poder arrebentar a bolsa. E aí a diversão começou. Aí no quarto do lado, que tava o pau quebrando nessa hora, né? Dava pra ouvir, né? Dava. E aí eu fiquei muito feliz de ter tomado anestesia. Eu fiquei muito feliz. Eu olhei e falei, caramba, estou em paz. Anestesia tomada, paz. E aí fica aquele medo, né, agora, quando a anestesia tomada, que parece que as contrações diminuem, não é isso? Aí as contrações que estavam a cada 2 minutos e pouco, 3 minutos, elas aumentaram para cada 5 minutos. Então, assim, depois que eu pude levantar, levantei, ir pra bola, ficar fazendo agachamento, ficar andando, dançando, enfim, tentando facilitar, né, que ele fosse encaixando cada vez mais. E aí as contrações mesmo diminuíram para cada 5 minutos. E aí já tava, né, isso daí já era 10 horas da noite. Ah, por aí já. Né? Tá. Então a gente estava lá no hospital desde 1h30 da tarde e desde umas 2, né, na missão, assim, realmente. A gente já tá com a bolsa descolada, enfim. Aí sugeriram que tomasse ocitocina para poder ver se adiantava ainda mais o trabalho de parto. E aí na hora que vieram com o equipamento, né, para poder aplicar a ocitocina, eu já estava sentindo muita pressão no quadril. E aí eu até falei com a enfermeira, falei, olha, me falaram para poder avisar se eu tivesse com pressão no quadril, e eu estou com bastante pressão, a famosa vontade de ir no banheiro. E aí ela falou, não, vou colocar a ocitocina bem fraquinha aqui, e aí a gente vai monitorando de toda forma. Aí chegou a colocar, eu já estava com o acesso, né, por causa da anestesia, e aí começou. Muita pressão, muita pressão. E aí eu virava pro Guilherme e pra Mari e falava, gente, eu tô cagada, não é possível. Não tem condição. Não, era muita pressão. Ainda tô saindo, não é possível. O que foi? Ainda tô saindo. Tá sentindo muita pressão, é? Talvez já tenha dilatado os 10 centímetros. E aí eu comecei a sentir, porque eu tomei anestesia mais ou menos umas 8h30, eu acho. E aí a anestesia dura mais ou menos umas 2 horas, o tanto que eu tomei. Então... Por volta de 10, 10h30 já tava passando, né? 10h30 já tava diminuindo. 10h30 eu já tava voltando a sentir. E aí, assim, as contrações foram voltando
por causa da ocitocina, por causa da diminuição da anestesia, a pressão aumentando e eu, tipo assim, tá nascendo, não é possível, tá nascendo. E aí, nessa hora, o pessoal meio que tinha dado uma sumida, parece que tinha tido uma emergência de um outro parto que tava acontecendo. E eu, assim, tá acontecendo, gente, tá acontecendo. E eu falando com o Guilherme e com a Mari. E vieram, a médica veio, quando ela veio, ela pediu pra eu deitar na maca, pra ela poder avaliar como é que tava. E ela falou, quando vier a contração, você tenta empurrar. E aí, eu deitada na maca, veio a contração, eu falei, Senhor Jesus, porque já veio com bastante dor e na maca doía mais. Aí ela falou, não, aí já começou. A contração vinha, mas a pressão não passava porque ele já estava bem encaixado, já estava mais baixo mesmo para poder sair. Então, nem demorou muito, né? Tipo, acho que ela chegou lá no quarto, eram umas 11h10 mais ou menos da noite. E aí já começou essa movimentação toda, não sei o que. Entra gente, movimenta equipamento, não sei o que e tal. Eu falei, uma coisa de 20 minutos, toda a equipe mobilizou, veio esse lençol, veio a peseira, organizou a maca, não sei o que. Passou a contração de distância. Não sei se você tá percebendo, mas na hora de fazer a força, tá jogando seu corpo todo pra trás, assim, ó. Tenta colocar ele mais pra frente, que te ajuda também, tá? Isso. Muito bem, cirurgia. E aí teve uma hora que a médica virou pra mim e falou assim, terminou a contração, para, porque agora deve estar ardendo. Aí eu falei, Era isso mesmo? deve ser o que o pessoal chama de círculo de fogo. Porque justamente quando realmente está saindo, né, dá essa queimação, porque está um pouco apertado. É o que acontece quando você passa algo grande num espaço pequeno, né? Exatamente. Então, assim, aí eu falei, eu acho que já tá nos finalmente. Boa. Comprida a força de novo. Isso. Isso. Passou, descansa. Porque agora deve estar ardendo lá embaixo. E aí, quando eu fiz a força, aí depois que eu fiz, ela falou, olha, já tá vindo, coloca a mão. Aí quando eu coloquei a mão, Era isso aí. era isso. Era uma bolinha peluda E mole. e mole. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, eu tenho que fazer a próxima força pra sair de uma vez. Deixa eu falar. Pode sentar. Pode sentar. Vai soltar. Ok, daqui. Ai,
fazendo o medicamento. Pois é, e aí eu fiquei, a próxima força que veio, eu tomei um fôlego mais profundo, e aí já foi, tipo, na primeira força deu pra sair a cabeça, e aí a contração ainda tava continuando, deu pra dar uma respiradinha e empurrar de novo, e aí saiu o corpo, e a cabeça é realmente mais difícil de passar do que o corpinho, né, porque o corpinho é mais flexível, né, então aí saiu, e aí aquele choque, assim, né, de tipo, tava dentro, agora tá fora. Aí eles já colocam no colo, e aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, e o choque mesmo de tipo assim, olha como é que tá, como é que é, e oi, é você e tal. Eu vou fazer uma medicação aqui pra ter hemorragia, tá? E aí o pessoal deixou ele ficar com a gente, saiu a equipe toda, assim, primeiro eles limparam ele só no meu colo mesmo, assim, só tiraram o excesso ali de sangue e tal. A médica fez ali o processo que ela precisava fazer, de lavagem, Só que nessa hora é muito caótico, né? Porque de repente tem um mini ser humano no seu colo, você cortou o cordão umbilical, né? Exatamente. E aí depois desse momento, tipo assim, ele está realmente aqui no meu colo e tal, a médica começou um processo ali nas minhas partes, que aí eu já tava com ele no colo, não conseguia ver o que estava acontecendo e tal. A anestesia realmente já tinha passado, ela teve que dar uma anestesia local, porque eu tive laceração de 2º grau. Então, assim, não teve episiotomia, não precisou usar fórceps, nem nada, assim, né? Eu consegui sentir que eu precisava empurrar. Foi como eu queria que fosse, mas deu a laceração de 2º grau, e aí precisou dar alguns pontos. Nisso, ela precisou dar uma anestesia local, e além disso tem o processo de lavagem também, que o pessoal faz, do útero mesmo, tinha que tirar a placenta. Então ela ficou ali, fez tudo que precisava fazer, terminou, eles deixaram a gente no quarto lá, né, assim, mais tranquilos com o Tomás, e aí depois de 1 hora e pouquinho que voltaram para poder colocar a roupinha no Tomás, não deram banho de imediato, tinha que esperar as 24 horas, e para eu tomar banho, para poder levantar, andar, ver como é que tava. E foi nessa hora que ele foi pesado também? Foi nessa hora que ele foi pesado, que ele foi medido. Sim. Então, Tomás nasceu com 3 kg, 125 e com 48 centímetros, às 11h29. Do dia 19 de setembro. Um dia antes da data prevista. Você descreve muito bem, né, tudo que aconteceu. Você sente que você manteve a sua consciência esse tempo inteiro? Ou deu os lapsos de, sei lá, você se perder, você esqueceu o que aconteceu? Como é que foi isso pra você? Todo mundo falava que, assim, eu entrava na Partolândia, né? Tipo assim, vários amigos meus falavam, quando vier realmente o trabalho de parto e tal, você vai entrar na Partolândia. Eu não senti isso. Eu senti que deu pra poder ficar lúcida, mas eu imagino que muito porque eu tomei anestesia. Então, o trabalho de parto, eu fui indo muito... Primeiro que já antes de entrar nas contrações mais fortes, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Então, já é um caminho que já estava percorrido. Com 2 horas, aumentou para 8. Aí, depois disso, mais 2 horas. Então, assim, foram 5 horas, mais ou menos, ali, até tomar anestesia. Com anestesia, mais umas 2 horas e meia. Mais depois, 1 hora e meia. Deu, tipo, umas 9 horas de trabalho de parto ao todo. E nesse meio de caminho teve anestesia que deu uma amenizada. Então, durante a anestesia, assim, eu tava pleníssima. Super tranquila. Não, eu tava super de boa, tipo assim, como se tivesse um dia normal. Só que com a tava de bom um humor ser e humano tudo mais, sair né? de mim. Então, assim, não sinto que eu entrei na Partolândia. É claro que se tiver alguma coisa que eu não lembro, eu não vou lembrar. Entendeu? Mas você não me contou nada que eu não lembrasse, nem a Mari. Tipo, não teve nenhuma reação também engraçada ou estranha. Só que normalmente você mudança de tentou humor. largar tudo e sair correndo, né? Mentira.
Mentira. E ele nasceu muito fofinho. Ele nasceu fofinho, né? Muito bonitinho. Ele é, né? É. Mas ele já nasceu, tirando... Ele parece que posou pro vídeo, assim, que ele ficou de boa, ele ficou olhando pra câmera. É, Ficou fofinho, tirando bonitinho, o formato da cabeça, porque realmente é normal, Parecia né? um faraóide de um rei Parecia... egípcio. É, Com porque a cabeça pontiaguda. fica uma cabecinha meio Ah, desconstruída. E depois vai normalizando, né? sim. Mas, Pois é. tirando isso, muito fofo. Muito bonitinho. E aí, assim, a gente tava naquela apreensão, a gente fica na apreensão, assim, né? De será que vai vir com saúde? Como é que vai ser e tal. Então, finalmente ter ele nos braços, e aí ver os exames e né, percebendo ele também, ver que tá tudo bem, que tá tudo certo. Nossa, isso é um alívio gigantesco, assim, né? De ver que deu todo o cuidado que a gente teve ao longo da gestação, que né, assim, todos os exames, realmente estava tudo certinho e que deu tudo certo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mandem nos comentários que a gente responde. E, bom... E é isso. Se esse vídeo ou outros vídeos do canal forem interessantes para você, por favor, não deixe de nos seguir. Ajuda bastante nesse momento. E estamos aqui sempre tentando trazer mais conteúdo desse processo de maternidade, de paternidade. Então, vem com a gente descobrir junto, porque está sendo uma aventura. Exatamente. Até mais.